Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado mega especial, o Júnior, que é fundador do Júnior Andrade Arquitetura. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Messi. Muito feliz. Eu que agradeço, Miguel, de estar aqui hoje com vocês, né? No canal, de tanta relevância, né? Podendo falar, né? Ainda por ser jovem também, né? Exato, tá aparecendo os cabelos brancos aqui, mas... Tem nada. Tô vendo daqui, nem com essa luz, tem nada, Júnior. Mas ainda sou sub-30. É isso, coisa boa, Júnior. Então, muito feliz de ter aqui, cara. Legal. E, Júnior, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar aqui, praticando nos nossos convidados a concisão inteligente. Então, pedindo para eles resumirem para nós em até 140 caracteres aqui, como funciona o negócio deles, ou um pouco da sua trajetória também. Eu posso te convidar a ler o que você mandou para a gente, por Pode gentileza? sim, vamos lá. Vamos nessa. Júnior Andrade é um arquiteto, empreendedor, está à frente da JR Andrade Arquitetura, desenvolve projetos personalizados e de alto padrão, e hoje sua marca está em mais de 10 países. Sensacional. Muito bom. Já dá muito para fazer um tweet aí, né? Exato, já dá para pôr no tweet. Exatamente. E, Júnior, a gente sempre também gosta de começar baseado muito no que você mandou pra gente. Pô, a marca, sua empresa, o escritório já está atendendo mais de 10 países, isso é impressionante. E eu queria muito saber um pouco do seu passado. Como que a arquitetura entrou no seu caminho, na sua história, Júnior? Cara, a arquitetura ela chega na minha vida de uma forma inusitada, né? Eu sou do interior da Bahia, né? Sou um baiano. Boa. Tô aqui em São Paulo já há 2 anos. Excelente. Mas nunca pensei em fazer arquitetura. Na verdade, não, né? O pessoal sempre gostava de desenhar, gostava de criar. Eu sempre gostei de criar. Mas antes eu achava que ia ser jogador de futebol. E, tentei fazer teste em vários clubes, morei em Minas Gerais, um monte de coisa. E aí minha mãe sempre falava pra mim uma coisa assim, ó. Só vai morar fora, fazer teste de futebol se continuar estudando. Certo. E aí era um desafio conciliar ali treino com estudo. E você tinha quantos anos, assim? Isso já? Aí até os 16, 17 anos. Já era mais velho, assim, então. Boa. Até os 17 eu tentei, né? E aí quando eu vi que não ia dar certo no futebol, né? Não é a desculpinha do joelho que machucou, né? Mas é porque, não deu certo. Mesmo. É difícil, né? Então, assim, pra chegar lá, são poucos que chegam. E aí eu falei, agora eu tenho que fazer uma faculdade. O que eu vou fazer? Eu sempre gostei de criar, né? Desde pequeno, minha infância era criando meus brinquedos, criando coisas de mexer com programas de edição, Photoshop, etc. Certo. Sempre gostei e fui curioso com isso. E aí um dia a escolha foi meio natural. Eu tava numa loja de iluminação, minha mãe tava indo comprar umas lâmpadas. Eu falei, olha que legal, dá pra ver, eu tô olhando aqui o estúdio já pensando na cena, né? Que legal, olha o que a gente pode criar com luz. Agora, se isso é uma coisa dentro da arquitetura, imagine a gama de opções que a gente tem para criar. Falei, vamos fazer isso. E aí comecei a arquitetura, né, com esse caminho meio inusitado em uma loja de iluminação e tomei minha decisão e fui para cima. Muito bacana, muito bacana. Eu acho que esse gosto por criar, Júnior, que conversa muito com o que os nossos convidados aqui, a maioria, grande parte dos nossos convidados tem dentro de si. Então, a gente fala muito com jovens empreendedores que estão buscando construir coisas, construir projetos, criar empresas, desenvolver negócios. E eu acho que tem uma relação muito bonita e muito clara também com a arquitetura. E eu acho que vale muito você, com uma cabeça criativa, um arquiteto efetivamente que tira projetos do papel para a realidade. O que você acha que é o maior aprendizado que você pode tirar da sua construção, de desenvolver projetos, de desenvolver casas, residências, empreendimentos que você poderia dar, que você acha que tem um paralelo muito claro e muito bacana com o empreendedorismo? Assim, qualquer empreendedor, ele tem que ser criativo. Né? Isso é uma característica de qualquer empreendedor. Legal. Então, quando a gente começa a criar um projeto, né, a concepção ali do zero, também está muito relacionado a criar negócios. Né? Então você tem que ver a solução, entender qual a sua persona, qual o seu cliente, quais são os desejos, quais as dores dele. E,
isso está totalmente relacionado com o empreendedorismo, né? E eu falo que a minha criatividade que eu já tinha, né, desde criança, mas que trouxe para a arquitetura, eu só potencializei ela na criação do meu negócio. Que foi pensar num posicionamento estratégico dentro do marketing digital para alcançar outros países. Então, toda essa criatividade, eu acho que é o que está muito relacionado ao mundo do empreendedor. E tem outra coisa que a gente até falou um pouquinho aqui antes, que é a capacidade de vender. Exato. Né? A gente vende um sonho, a gente vende uma ideia. Um projeto antes é uma coisa que está só na sua cabeça, depois você passa por um papel. Hoje a gente tem recursos 3D, uma série de coisas, mas você tem que vender aquela ideia, aquele conceito para alguém. A experiência. E exatamente. Tal, né? Então, eu acho que esses dois pontos aí, tanto a questão de você vender uma ideia, vender um sonho, e também você criar algo do zero, é uma coisa que se aplica a qualquer tipo de negócio. Exato. Total. E pensar fora da caixa, eu acho que a maior lição que eu consegui tirar dessa resposta, Júnior, é o quanto entender o cliente é relevante, né? Com certeza. Então, entender o que ele almeja, quais são os objetivos dele, quais são as dores, como é que ele gosta, tudo isso são insights muito valiosos para qualquer pessoa que está criando algo para alguém, né, Júnior? Muito bacana. Isso aí tá muito ligado também, quando você fala aí, com o nosso lema do escritório, né? Que é Beyond of Project, ou seja, além do projeto, né? Exato. Por que além do projeto, né? Porque eu acredito, antes de você até abrindo aqui o jogo, né? Sim. Que você, sua namorada tá fazendo arquitetura e etc. Pô, já beijo pra Aninha, já tô levantando a bola para você cortar, né? É isso. E em relação à questão de ser além do projeto, o que significa isso, né? É muito mais do que eu só entregar um projeto com uma boa qualidade, um bom nível de detalhamento. Mas eu gosto de dar o exemplo do médico. O melhor médico não é aquele que só prescreve bem uma receita, mas que ele quer entender seu estilo de vida, quer ouvir, é o cara que está disponível para te atender. Então, ele está indo além do ofício dele. Então, quando a gente fala essa questão do conceito do escritório, que é além do projeto, é realmente entender essa pessoa. Que né? bacana. E que às vezes a gente chega ali, Miguel, pessoas que sonharam a vida para ter uma casa, e eu não quero fazer um tratamento só técnico. Eu quero fazer é o seu sonho. Deixa eu entender o que a arquitetura pode alinhar, cruzar essas informações. E dentro do empreendedorismo é a mesma coisa. Você entender as pessoas para quem você vai oferecer seu serviço, oferecer seu produto, né? Exato. Eu acho que isso que faz a gente sair do nível A para o nível B e ir subindo, né? Algumas casinhas aí, quando você começa de fato a se interessar pelas pessoas. Boa. Animal, Júnior. Baita caminhada e baita insight. Eu acho que isso é um pouco do que tem carregado um pouco dos resultados que vocês têm tido nos últimos anos. E eu queria, Júnior, você comentou que você veio do interior da Bahia, tá com escritório aqui em São Paulo, morando há 2 anos já, atendendo clientes em vários e vários países. E eu queria que você comentasse um pouco da dimensão, se você quiser também abrir o faturamento da sua empresa, do escritório, de como tá hoje, assim, para a turma que tem uma dimensão do que é arquitetura, de como um escritório que já atende clientes além do Brasil. Né? Vamos lá, vou falar de alguns números do ano passado, né? Hoje a gente está em 10 países, né? Sendo que nosso principal mercado é Oriente Médio, né? Oriente Médio e Estados Unidos são nossos 2 principais mercados, mas tem um projeto na Europa também, né? Claro, o Brasil também, a gente tem bastante projeto. No Brasil hoje são 5 estados que a gente tem projeto. Sim. Temos a nossa sede hoje, que foi transferida da Bahia para cá, mas ainda continuamos com atendimento na Bahia, com equipe lá, né? E hoje o próximo passo é a abertura de escritório em Dubai, né? A gente deve finalizar o processo já no final desse ano, né? Já estou vindo agora de uma viagem que eu fiquei lá agora 12 dias, então a gente já está fazendo a abertura. E em relação a números, né? A gente já tem faturado mais de 750 mil dólares, né? Que dá algo em torno aí de só do mercado internacional, né? Animal. Então a gente está falando mais de 3 milhões aí de reais aí nesse último período, que é uma coisa bastante significativa para o mercado de alto padrão. E é claro que as fontes de receita de arquitetura não se dá só por meio de projeto, mas também existe outro tipo de parcerias, né, que pode ser desenvolvido ali dentro, né, com construção e consultoria para acompanhamento também de obra. Então esse número que eu estou te falando é só em relação ao projeto. É só de projeto. Só de também projeto. Então a gente tem outros faturamentos que são... A gente cria outras linhas de receita ali dentro do escritório, né, que foi uma coisa que essa visão minha de empreendedor
fez abrir o leque, né? Às vezes o arquiteto tá ali, né? Eu também tenho um curso, né, que chama Além do Projeto, né? Eu tenho mais de 2.000 alunos e eu falo muito disso, né? De você diversificar suas fontes de receitas, né? É uma questão de ter uma visão empresarial, que às vezes o arquiteto fica ali só limitado, né? E outra coisa que me fez também fazer esse posicionamento internacional é não depender de um único mercado, né? A gente sabe que, principalmente o Brasil, tem muitas oscilações, muda o governo, muda tudo, a taxação, dólar e um monte de variáveis, e se a gente está posicionado, diversificado, acaba que você tem uma constante ali e nessa linha e continua nessa linha de crescimento, né? Show. Júnior, você falou que muitos dos clientes, a maioria, na verdade, vocês trabalham com alto padrão, luxo e tal, esse mercado. Qual que foi, não precisa ser necessariamente o projeto ou o cliente, mas o que mais te marcou, assim, uma construção, algo que mais te marcou ao longo da sua trajetória? Tem 2 projetos, né, que ainda estão acontecendo, né? O primeiro foi o nosso primeiro projeto internacional, Miguel. Foi em 2020, antes da pandemia, que é um palácio que a gente está fazendo na Arábia Saudita. São 14 mil metros projetados. Um palácio mesmo. Palácio. 14 mil metros. E depois, se quiserem dar um Google aí, o dono é dono da maior hamburgueria do mundo, que é equivalente a 10 quadras de tênis, chama I'm Hungry, né? Caramba! Fica lá no Oriente Médio. Em Jeddah, na Arábia Saudita. Saudita. E é um projeto muito diferente, muito inusitado, porque tem várias coisas. Então, como ele já tinha essa questão do Guinness, ele queria um recorde dentro da casa. E a gente colocou as 2 maiores cascatas residenciais do mundo. Então, quando esse projeto estiver pronto, né, tá em construção, provavelmente vai ganhar o Guinness, a não ser que alguém veja aqui o nosso podcast e queira colocar dentro da casa, aí vai ter que mudar o projeto. Não é tão fácil assim, né? Colocar uma cascata. E tem outras coisas inusitadas como... Então a Júnior Andrade Arquitetura tá no Guinness, vai estar. Estará em breve. Que da hora, em breve. Que animal. Esse projeto hoje... por ironia do destino ou não, o Grande Prêmio de Jeddah vai passar, de Fórmula 1, vai passar na porta dele, né? Então vai ser um projeto que tem bastante visibilidade. Tem elevador automotivo que sai do subsolo e para na suíte do cliente. Então é um projeto que foi desafiador. A gente estava na Bahia e esse projeto que abriu as portas para o mundo. Então não tem como tá aqui conversando com vocês e não falar dele, que é um projeto que saiu em várias revistas e por aí vai, então foi... E a previsão ainda não está pronta, Não está pronta, ele está em construção, né? Um projeto muito grande. Como eu fechei antes da pandemia, 2 meses depois começou a pandemia, a gente teve que mudar o cronograma, então tá tudo meio que começando a reorganizar agora. Mas é projeto de execução em torno de 3 anos, né? 3 então anos. Assim, mais 2 aninhos e já tem 1 ano de obra para terminar. Show. E o segundo projeto... Hoje a gente está fazendo um novo showroom da Lamborghini, Bentley, Bugatti, Tesla. Na verdade, a Tesla saiu do grupo. Aí ficou só Bugatti, Lamborghini e Bentley. Mais ou menos, hein? Ficaram as 3 marcas. A gente está fazendo isso em Doha, no Catar. Né? Que da hora. Que uma baita experiência, vim de lá agora, né? Então, reunião com o pessoal da Itália, da Lamborghini, então é um projeto também bastante desafiador, que é de um grupo, né? Que tem as 3 marcas, né? E eles estão fazendo um complexo onde a pessoa compra um carro e tem a experiência, então ele participa desse clube. Lá dentro vai ter até clínica estética, restaurantes com chefes renomados e tudo mais. Então, assim, é um outro projeto também bem legal esse aí. Que espetáculo, né? Caramba, que 2 cases baita de sucesso ainda já estão, em águas internacionais, assim, sensacional. Sensacional, de verdade, Júnior. Eu queria que você contasse uma pergunta que nossos ouvintes, assim, sempre têm na cabeça deles, estão pensando em começar um negócio, já estão construindo e querem tracionar ainda mais. Como posso chegar no nível do Júnior, que já está atendendo clientes ali internacionais? Como que você conseguiu o seu primeiro cliente internacional? Teve algum estalo na sua carreira que você viu, eu preciso aqui ir além do mercado brasileiro e para terras... Vamos lá, sua pergunta é boa, tem várias nuances que dá pra gente explorar. A primeira questão é o seguinte, eu parto sempre do princípio, Miguel, que tanto na prestação de serviço como quem faz produto e tá aqui nos ouvindo, ele tem que partir do princípio que o produto e o serviço dele é bom. Pronto. O mercado não aceita mediocridade. Se não for, nem tá competindo. Nem tá competindo. Então, assim, e eu falo hoje que o Brasil tem muita oportunidade ainda porque falta profissional bom. Eu dou o exemplo do básico. O eletricista, o pintor, que ele é bom, ele tá sempre ocupado. O dentista, o médico, que ele é bom, a agenda tá sempre lotada. Então, o Brasil, assim,
Se você for prestar um serviço bom de qualidade, e aí tem uma coisinha simples aqui que o pessoal não faz, é entregar no prazo. Básico, né? É o básico. Tá. Você já tá na frente de 90%. Sim. Só que essa questão, a primeira dica seria essa. A segunda questão é a questão de internacionalização. Boa. Meu primeiro projeto internacional, ele aconteceu meu primeiro escritório, falando até um pouco da trajetória, Legal. foi numa cidade de 70 mil habitantes no interior da Bahia, chamada Itapetinga. Tá. Desse tamanho. Foi onde você nasceu? Não. Eu nasci em Vitória da Conquista. Tá. É uma cidade um pouco maior, 300 mil habitantes. Uhum. Só que ali em Itapetinga eu descobri que tinha uma coisa chamada Instagram. Né? Eu já estava usando usando mais como consumidor. Eu falei, pô, mas tem ferramenta aqui de anúncio. Tem outras. Será que eu posso fazer anúncio também? Certo. Ou só os grandões, Coca-Cola? E eu, pô, curiosidade. Isso tenho 7 anos de formato, tenho 29 anos. Então, é isso mesmo. E eu falei, pô, deixa eu estudar isso aqui. Isso, você começou a investir em anúncio no Instagram faz quanto tempo, mais ou menos? 7 anos. 7 anos. Há 7 anos. Era outra coisa. Era tudo mato. Sim, né? era tudo mato. Não não existe. Eu vi um vídeo de gestor de tráfego há 3 anos atrás. Profissões do marketing digital. Né? Então, era eu fazendo ali. Era você mesmo que fazia. E aí eu vi uma coisa acontecer em um ano comigo que eu fiquei impressionado, Miguel. Que foi o seguinte. Em um ano, eu estava em 12 cidades na Bahia. Atendendo, mas por conta do Instagram. Porque eu comecei a anunciar meus projetos e as pessoas começaram a... correr atrás. Porque, não, quero esse cara que tá anunciando. Eu vi um anúncio seu no Instagram. Eu falei, isso dá resultado. Caramba. E na época, sei lá, investindo R$100, R$50. Tem uma palestra que eu falo, Miguel, que a gente perca o medo de apertar o botão impulsionar ou promover, né? Que as pessoas hoje têm o medo de começar a fazer. E lá atrás foi isso. E aí eu falei, pô, por que não ir agora para outros estados? Certo. Aí o escritório já tinha crescido, já tinha uma equipe, já tive que mudar para Vitória da Conquista, que era a cidade que eu nasci um pouco maior. E aí, com mais um ano, eu cheguei em São Paulo, cheguei no Rio de Janeiro, cheguei em Minas Gerais. Eu falei, por que não internacional? Estão deixando o menino sonhar. Sim, lógico. E aí, claro, teve alguns projetos meus que eu fiz e foi muito orgânico. Algumas páginas específicas de arquitetura começaram a me publicar fora. E esse primeiro cliente, que foi o Sheik, ele chegou por conta de... O primeiro cliente já foi um Sheik. Já foi um Sheik, que foi o Palácio da Arábia Saudita. Foi esse? Foi o primeiro projeto, o Palácio. 14 mil metros projetados, né? Uma coisa absurda. Caramba. E ele chegou porque falou que tinha visto um projeto meu em uma página especializada de arquitetura, que estava repostando esse projeto. E só que estava sempre que ele estava querendo contratar um arquiteto americano, a história é essa. Só que toda vez que ele via um projeto desse cara, tinha um do meu do lado. E aí ele entrou em contato com o americano e o americano falou o seguinte, você tem que vir aqui para os Estados Unidos que eu não vou para a Arábia Saudita pra te atender. Isso. E aí... Não quis, recusou o cliente. Falou assim, você vem porque eu não vou ir, o cara estrela, faz projeto partir e tudo mais. Tá. E aí quando ele entrou em contato, ele falou comigo, a primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte, eu quero uma prévia de valores, mas você tem que vir aqui. Eu falei, prévia de valores eu preciso saber o que é. E pra ir aí, você paga tudo, eu tô aí. Tô dentro. E aí, no começo ele falou, não, é coisa simples, é uma casa no meio, que é pra mim, bem assim, e 2 casas de cada lado, são 5 casas no total, sendo que cada uma dessas 2 do lado é um pra cada filho. Coisa simples. Fiz conta de padeiro, eu falei assim, beleza. É X $1.000. Isso, né? Aí Você deve ter pensado, não, devia ter pedido bem mais. Pô, né? muito mais. E aí ele começou a falar, não, é um palácio isso aí que eu falei, com minha casa no meio. Fui falando, quero cascata, quero não sei o que. Eu falei, meu patrão, né? Aquele valor que eu te passei, não dá, né? Boa! Aquele valor que eu te passei, isso vai subir um pouco mais, né? E aí, resumindo, 15 dias depois eu tava na Arábia Saudita. Então, ele aceitou a proposta e a gente tava lá. Então, assim, volto pra questão do além do projeto, né? A disponibilidade que eu tive de ir lá, né? Isso mudou tudo. Tapa, Teve outra história no meio que chegou lá, começou a reunião 8 da manhã, terminou 11 da noite, aquele tanto de árabe na sala, e eles têm a questão cultural deles religiosa, para fazer as orações durante o dia, volta, vai mostrar família e etc. E aí, morto, louco, difuso, Miguel, e ele chega pra mim e fala, amanhã tem como você trazer um sketch? Só desenhar ali, risca lá pra uma planta. Pro dia seguinte. Pro outro dia, só pra eu saber se você entendeu, porque, a gente passou o dia todo, é muita informação. E aí eu falei,
Tem como. E aí eu tava com um amigo engenheiro que foi comigo, né? E aí no carro, na hora que terminou, ele falou: Júnior, você é maluco, velho. Ele é engenheiro, ele sabe, né? Falou assim, como é que você vai entregar isso pra amanhã? E aí eu falei pra ele: velho, eu não vou entregar só o sketch, eu vou fazer um 3D de hoje pra amanhã. Aí ele falou: mas você tá maluco, pô, é impossível. Eu falei: não, deixa comigo. E aí a gente já tinha uma equipe, porque esse projeto foi muito grande, e ele, no processo lá, ele falou: quero em 30 dias a primeira etapa, são 5 etapas do projeto. Só pra ter uma noção de quem não entende, geralmente em quanto tempo leva pra você entregar isso que ele pediu pra amanhã? Porque esse projeto que eu falei que entregaria em 30, gera hoje, se fosse hoje no escritório, são 6 meses pra gente entregar essa etapa. Ou seja, absurdamente. Nossa. Só que a gente... E um projeto que é absurdamente maior também. Com certeza. Claro, se for uma residência hoje, a gente faz em 30 dias, né? Mas um projeto desse porte, a gente pede 6 meses, porque é um projeto muito grande, envolve muitas questões técnicas e por aí vai. E aí, eu já tinha montado uma equipe aqui no Brasil para atender nesse projeto. Boa. Loucura, tive que contratar gente de São Paulo, Rio de Janeiro, levei todo mundo pro interior da Bahia pra fazer um palavra, e o povo falou assim: que loucura é essa? E aí, quando eu cheguei lá, liguei pra equipe, a gente virou a noite, no outro dia apresentei o 3D. Novamente naquilo na minha cabeça: não, tem que ser além do projeto, tem que entregar mais do que me pedem, vou agregar valor pra esse cara, sem pedir nada mais. Resumindo, Miguel, apresentei, o cara ficou maluco. Posso até mandar depois o vídeo pra vocês. Eles falam árabe. Tem vídeo. Nós queremos eles ver, falando e, falam um monte de coisa árabe, né? E eu olhava pra Thiago e falava: porra, o que esses caras estão falando, velho? Eles gostaram, não sei. Aí ele falou assim: porra, não sei, velho. Não sei se eles estão felizes. Dá pra saber. E aí, no final, eles falaram com a gente, né? Fiquei muito feliz que vocês entregaram mais. Vou te dar um bônus no contrato. E vocês vão ficar mais 2 dias aqui em Jeddah. Vocês vão agora pra Dubai e vai ficar no hotel que eu fico, porque eu quero que vocês tenham experiência, porque eu sou muito grato com o que vocês fizeram a mais. Então, uma das lições que eu posso falar pra quem tá nos ouvindo aqui e é empreendedor, né? As pessoas têm que entender o que é agregar valor, né? Então, agregar valor sempre é entregar mais daquilo que você foi contratado. Entregar mais do que é esperado. Exatamente. Boa. Esse fator surpresa é bastante interessante para qualquer tipo de negócio. Bacana. Né? Tanto para serviço como para produto. E é uma história aí para vocês. Caramba, que história bacana, Júnior. Que da hora, velho. Muito da hora. Pô, essa história vai se eternizar para você como empreendedor e também, como arquiteto. Isso é uma trajetória muito bacana. Que da hora, Júnior. Agora, enquanto isso, eu vou dando um recado para quem está nos ouvindo aqui, para quem está nos assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360, deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais, mas volta já. E aí, Júnior, você falou sobre essa baita história de atender um palácio, vocês fazendo um projeto ali no interior da Bahia, enquanto em Jeddah, lá na Arábia Saudita, estava rolando um baita projeto. Eu queria que você avaliasse um pouco, que você tem uma visão de terras internacionais, como anda o mercado de arquitetura em vários países ao redor do mundo. Como que você avalia que se encontra um mercado brasileiro hoje? Como você falou, Júnior, eu tenho uma namorada que tá no fim da graduação em arquitetura e conversa com muita gente, arquiteto e tal, e a gente escuta muito que tá complicado, a arquitetura, tá difícil, é um negócio delicado, etc. Divide opiniões. Eu queria muito sua visão, que tem uma noção total de como tá andando isso mundo afora. Vamos lá, que esse aí dá pano pra manga. A primeira questão, eu acho que desde quando eu formei, Miguel, eu sempre escuto uma frase que provavelmente sua namorada deve escutar, estudantes de arquitetura e engenharia também que estão aqui nos ouvindo, escuta, que é o seguinte: o mercado está prostituído. O que eles querem falar, na verdade, quando eles falam o mercado está prostituído? Quer dizer que tem gente que está cobrando barato, né, e que estão perdendo orçamento e etc. Entendi. Ou que o mercado já saturou, tem muito arquiteto formando, todo semestre forma não sei quantos, tem não sei quantas faculdades, etc. Eu desacredito dessa teoria. Você não concorda? O que eu acredito é que tem muita gente mirando o mesmo perfil de cliente. É isso que está acontecendo. E aí, realmente, se o cliente tem mais oferta, lei de oferta procura. É isso que vai acontecer. E eu tenho um exemplo, um case lá dentro da minha plataforma, um aluno no interior da Bahia,
uma cidade menor que a minha, de 40 mil habitantes, que no ano passado ele faturou 4 milhões de reais. 4 milhões. Sendo arquiteto, tá? Uhum. Mas por quê? Porque ele foi empreendedor. Então, a história dele, ele... Foi nas além do projeto. Foi além do projeto. Então, ele viu que, por exemplo, na cidade estava faltando construtor. Ele foi lá, tomou coragem e começou a construir. Aí, depois estava faltando material. Ele foi lá, abriu uma lojinha de material de construção com o próprio dinheiro que ele ganhava ali. Então, ele foi girando um negócio. Então, endereçando oportunidades, assim. E aí, tem um outro exemplo que eu falo, que aconteceu também na Bahia. Ó, a Bahia para o mundo. Que é o pessoal atendendo ao público de baixa renda. Que o pessoal não tá assistindo. Acho que a arquitetura é só alto padrão, ou altíssimo padrão, tem essa diferença, que tá. O cara fazia um serviço que era o seguinte: ele chegava na comunidade e tinha lá uma família que ia chegar mais um filho, ou uma outra família que queria pintar a fachada da casa, e ele falou: não, a consultoria é R$300. Eu faço aqui uma consultoria, vou lá, tiro foto, especifico para você a pintura, faço o desenho ali a planta ali do quarto do seu filho que vai chegar, o puxadinho, e o cara fazia 10 por dia. R$2.000. Né? Em uma semana de trabalho, ele fazia R$10.000. Só que tem muita gente que não quer atender esse público. Então, é um público que é uma demanda reprimida que ninguém está atendendo. Então, é uma outra visão outra que eu oportunidade. tenho. Só que tá todo mundo querendo pegar. Então, você imagina, hoje, vamos analisar a questão demográfica no Brasil. Exato. A realidade é essa, não é do alto padrão autismo. Exatamente. A maioria, então, se você for fazer uma pirâmide aí, você vai ver que o público de alto padrão ele é mais escasso. Sim. Automaticamente, quem é empreendedor sabe, o custo de aquisição, o nosso CAC, ele é muito mais caro. Né? Então, você tem que ter um investimento, você tem que investir em network, experiência, com esse material, um monte de coisa. E tem um público ali médio e baixo padrão, que está na base da pirâmide, que está totalmente desassistido. Então, quando eu falo isso, as pessoas falam, pô, então tá faltando o quê? Empreendedores. Essa ideia eu já falei 300 mil vezes nas redes sociais. Tô esperando a hora que alguém vai pegar essa ideia e colocar em prática. Júnior, por que você não faz? É outra situação. Hoje eu tô em outro mercado, tô posicionado em outro mercado. Teria que criar foco. Exatamente. Daria para criar um braço também, mas hoje o foco meu é expansão internacional. Então, se tratando de Brasil, ainda acho que tem muita oportunidade aqui, Miguel, tá? Tô dando um exemplo desse, tem exemplo de, por exemplo, consultoria. Você vai pintar o seu estúdio. Pô, você não quer um profissional, ou sei lá, trocar um revestimento da sua casa, do banheiro. Você não quer pagar um projeto completo. Por que você não paga uma consultoria para um arquiteto ir na loja de material de construção com você escolher? Olha, você cobra de R$800, R$600, pô, você vai lá, faz, sei lá. Ouve a opinião de um faz 10 uma semana, pô. Você tá ali com 6 mil de absurdo. Então, assim, tem muita oportunidade. Que é muito acima da média do mercado. Exatamente. Né? Então, assim, tem muita oportunidade, e isso pode fazer tanto em outros ramos, dentro da arquitetura, né? De você oferecer esse tipo de serviço. Bacana. Fora do país, respondendo sua pergunta, o mercado tá mais aberto, principalmente o Oriente Médio, né? A pandemia meio que principalmente com a alta do petróleo, enriqueceu mais ainda eles, né? Então, assim, a Arábia Saudita tá bombando, né? Doha, principalmente pra questão da própria Copa do Mundo, as aberturas culturais que tá tendo lá, então eu vejo com bons olhos. Legal, tá? Animal, boa. E que tendências que você vê na arquitetura como um todo, assim, Júnior? Não sei se as coisas chegam em algum país antes de virem aqui até o Brasil, mas que macro tendências você vê que a gente tá caminhando, assim? Tem duas tendências que eu falo, ainda mais em relação à nossa arquitetura. O que a gente faz hoje? Arquitetura contemporânea. Né? Antes da gente, já entrando na história da arquitetura aqui, é arquitetura moderna, né? Oscar Niemeyer, né? Nosso outro estilo, assim, enfim, uso bastante de concreto e etc. A arquitetura contemporânea hoje ela é marcada por uma questão que é a questão sustentável. Né? Então, sustentabilidade está bastante presente, que vai desde o uso de materiais até uso de energias renováveis, como placa solar. Certo. Então, tem muita gente que está zerando conta de energia, né? Carregando o seu carro, não está gastando mais com gasolina, tudo isso dentro dos seus projetos e dentro da arquitetura. Então, eu acho que quem estudar nisso e estar bastante atento vai ser muito importante. Que animal, porque eu ia te perguntar exatamente isso, Júnior. Você acha que os arquitetos recém-formados, ou os arquitetos também já estão estabelecidos no mercado, estão olhando para a sustentabilidade como eles deveriam? Essa pergunta é boa, hein? Essa pergunta é boa. Cara, eu acho que ainda não. Ainda tem que se aprofundar muito. Eu acho que, claro,
acho que principalmente a formação, não só no Brasil, mas fora, ela precisa sair um pouco mais da questão tradicional e entrar um pouco mais nessa questão mais do mundo hoje, né? Estão se preocupando muito no futuro, e eu vi uma palestra agora em Dubai, no evento que eu tava, e ele falava muito, pô, todo mundo só fala da manhã e hoje, pô. Tem muita coisa que dá pra resolver hoje, ainda mais a questão da sustentabilidade. Ainda mais como o Brasil é um país poente, assim, tem muita a matriz energética super diversificada e tal, tudo isso. Por exemplo, já tem usina eólica, que é aquele residencial, não é aquele grandão. Já tem residencial? Não sabia. Já tem. Olha. Então, assim, só que a gente usa pouco. O mercado também, não só que eu falo, não só da arquitetura, mas os stakeholders, né? Tudo que tá ali em volta da arquitetura também tem que acompanhar essa crescente, né? E uma outra coisa de tendência que eu falaria para quem tá nos ouvindo aqui, principalmente a questão da inteligência artificial, uma coisa que a gente já tá usando, inclusive, no nosso escritório. Que é bem legal. Né? E a própria questão de parametrização, que é uma programação para arquitetura. Você fazer projetos de forma mais rápida, né? Como chama? São programas que fazem parametrização. Parametrização. O que é? É um parâmetro. Então, por exemplo, toda vez que acontece tal coisa, vou dar um exemplo. Toda vez que tiver uma mesa... Você ensina a máquina a pensar. Assim. Exatamente. Você programa o programa. Então, assim, é uma programação para arquitetura. Que legal. Então, facilita muito a questão velocidade. Exatamente. Evita muito erro. Então, por que parametrizar? Por que usar parametrização? Principalmente para viabilizar projeto, para você economizar materiais, a questão de recurso, né? Então, ele, por exemplo, pega... Tem uma etapa que a gente fala compatibilização de projeto. O que é isso? A gente pega o projeto arquitetônico, o estrutural, o elétrico e o hidráulico, coloca tudo dentro de um programa só. E aí ele vai começar a apontar o que tá errado, o que um não tá casando com o outro. As incoerências. Então é uma coisa que quem tá atento nisso também vai ser uma coisa... Vai se diferenciar. E é rápido, né? Porque a tecnologia hoje, um negócio de 2 anos aí, todo mundo tem que estar usando. E tempo é valor, né? Júnior, como você falou, você vê que os clientes são exigentes, então se eles pedem algo para amanhã, você não pode perder e abrir mão de um cliente como esse que constrói um palácio lá na Arábia Saudita. Então essas ferramentas aí, quem as domina, com certeza está um passo à frente de quem ainda não tá sabendo como usar. Com certeza, com certeza. Júnior, agora, cara, estamos caminhando aqui no Pode Sonhar para um quadro clássico aqui, onde nós desafiamos nossos convidados a venderem um objeto 100% inusitado. Vixe, eu já estou pensando em 1000 coisas aqui. Vamos lá. Do ponto de vista que todo empreendedor deve também ser um bom vendedor, eu já consegui perceber, Júnior, que sua venda, que sua habilidade de venda está aguçada. Será? Tá aguçada. Vamos ver. Bastante inspirado naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street. Aqui no Pode Sonhar a gente troca a caneta por um objeto 100% inusitado. E o objeto da vez, eu perguntei assim, pra quem não sabe, turma, minha namorada, Aninha, tá no final da graduação de arquitetura, e eu falei assim... Ele fez merda em casa, gente, viu? Que tu já é umas 4 vezes que ele falou da namorada dele. É verdade, o tema, tudo que eu sei de arquitetura aqui, Júnior, a Aninha que me ensinou, então não posso dar mais valor. E aí eu falei assim, mãe, me dá um negócio que arquiteto tem dificuldade de vender. Que é um negócio difícil. Vamos ver se ela acertou nessa. Tá bom, é uma régua paralela? Como chama? É uma régua paralela. Isso aí usa régua mais pra... paralela. Isso aí faz pra colocar... Explica aí, Júnior, pra eu não entender. Vamos lá, vou explicar. Umas cordinhas aqui. Isso não se usa mais, tá? Isso aqui é do tempo do... Como então diria, foi por isso. Tempo do Ronca, né? A faculdade de arquitetura hoje, né, a grande maioria, todo mundo já desenha nos programas. AutoCAD, BIM, os programas BIM, Revit e ArchiCAD. Isso aqui é uma régua paralela onde se coloca na prancheta, tá? Bom. E aí você vai desenhando, né, com essa... No projeto físico, no ali no projeto, papel. no papel. Então, por exemplo, eu marco os centímetros. Então, quem tá me ouvindo, né, não se risca escalímetro, né? Então, a gente só marca o ponto aqui e puxa as linhas. Isso aqui vai deixando. Então, também pode regular. No caso, eu tô desenhando aqui a 90 graus, eu posso regular e fazer um projeto aqui. Então, é isso.
É isso. É. E aí, você venderia isso como, João? Vamos lá. Como que você venderia isso? Enquanto você dá uma pensada, eu vou deixando um recado para a turma que está nos ouvindo aqui, quer nos apoiar no Pode Sonhar aqui, para dar voz a mais novos jovens empreendedores como o Júnior, que estão desenvolvendo projetos, empresas que estão agregando valor real para a sociedade. Não hesitem em entrar em contato conosco, nós vamos ficar muito feliz em ter uma conversa com vocês. Então, na descrição desse vídeo do YouTube, no nosso canal do Pode Sonhar Podcast, tem um formulário e nosso e-mail também, e nós vamos ficar muito contentes em bater um papo com vocês. Fechou? Tamo junto, turma. E aí, Jânio, o que Vamos lá. sai? Como é o nome da sua namorada? Aninha. Aninha, vamos lá, né? Então, Miguel, meu caro, eu tô aqui com um produto, né? Que eu acredito que você tem que pensar nele aqui, não só como agora, mas para uma coisa que vai ser para sua vida. Tá bom. Né? A Aninha tá fazendo arquitetura, você me falou, Exato. né? E não sei se você sabe da história da arquitetura, mas tudo começou com a régua paralela. Né? Hoje a gente usa muito a questão da parametrização, de tudo que eu já te falei. Isso aí eu fiquei encantado. É uma coisa muito legal. Coisa fina. Mas eu acho que a tradição tem que estar ali, né? A gente entender de como é que as coisas foram criadas, né? Exato. E a régua paralela, né? Que está aqui na minha frente, né? Ela pode servir para toda vez que a Aninha olhar para ela, lembrar das origens dela. Lembrar como foi difícil o período dela na faculdade e ela dá valor para as conquistas e para onde ela está caminhando em relação à carreira dela. E mais do que isso, você está vendo essa régua paralela? Tô vendo. Essa régua paralela, você pode utilizar inclusive como uma iluminação. É só Verdade. colocar uma fita de LED aqui em cima. Olha, isso tá? é criatividade. E tá, aí Júnior? você vai ter isso na mesa de trabalho Não de pensaria Aninha, com isso. onde você vai presentear sua namorada e toda vez que ela for ligar a lâmpada, ela vai lembrar de você, tá? E além disso, E já ela que eu vai fiz lembrar um- da história, né, dessa régua paralela que ela cedeu para você trazer um dia aqui pro nosso podcast. Muito bom, Júnior. Adorei. Muito criativo, pô. Muito criativo. E é isso. Eu acho que o empreendedor tem que também saber celebrar as conquistas e Com essa é uma certeza. forma de Com remeter certeza. a isso. Com Muito certeza. bom. A Aninha vai pegar isso e vai fazer a iluminação que eu já tô Vai, vou fazendo. levar. Tô levando, viu, mãe? Tô levando. Muito bom, Júnior. E a gente sempre gosta, Júnior, de passar esse desafio para quem está nos ouvindo. Então, a turma aí que está nos assistindo, engenheiros, arquitetos e todo mundo também que acha que consegue vender essa régua paralela aqui, ó, melhor que o Júnior, manda uma DM aí pra gente no nosso Instagram, @podesonharpdc, que nós vamos ler a melhor resposta Pode me marcar lá. no que eu vou episódio postar. adiante. Beleza, aí depois você dá o feedback, o que você achou, Pode viu, deixar, Júnior? pode deixar. Que vai ser super valioso. Júnior, a gente está falando muito das habilidades aqui empreendedoras, até de venda, de agregar valor, de entender o cliente, as necessidades. Eu queria saber, na sua trajetória, Júnior, como que se deu a migração? Não é uma migração, porque você é efetivamente um arquiteto empreendedor também. Mas como que você foi se desenvolvendo como empreendedor? Como que foi esse período para você de ir desenvolvendo as habilidades empreendedoras pessoalmente? Foi algo natural? Como é que foi? Você buscou estudar? Teve alguma inspiração? Como é que foi isso? Vamos lá, né? Meu primeiro contato com o empreendedorismo foi aos 5 anos. Logo cedo. Cedo, 4, 5 anos. Tá. Onde, né, minha família não tinha muito recurso, eu ia pra feira, né? É feira que chama aqui em São Paulo? É feira, né? Mercado, né? Que vocês Feira? falam, mercado aberto, é feira, né? Feira, mercado. Feira livre. Tá ótimo. Ia Porque eu pra sou feira. mineiro. Ah, Fala você é feira mineiro? também, Você é da onde, sabe? Minas? Eu sou Triângulo Mineiro, em Uberaba. Morei em Guaxupé, sul de Minas, é Sul Guaxupé de e Alfenas. Minas. Legal. Então, meu primeiro contato, Miguel, foi vendendo um refrigerante na feira, ajudando meus Boa. pais. Depois, meus pais não tinham condição de pagar minha faculdade e eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Então, meu primeiro negócio foi na internet também. Eu tinha uma Olha. loja online. Eu Legal. vendia pelo Facebook e pelo Instagram. Show. E aí, pô, era loucura. Viajava para fora para comprar roupa. Meu primeiro mercado internacional foi esse, né? Então, ficava ali esperto na cotação Sim. do dólar para comprar, pô, entendendo em IOF como pagar mesmo, pô, uma Que loucura. da hora. E aí, logo no segundo semestre, eu entrei num escritório de arquitetura bastante renomado lá na Bahia.
E ali eu comecei a olhar além do projeto, né? Boa. Que foi, peraí, como é que é essa rotina aqui? Se eu tiver um negócio meu, o que que precisa fazer? Tá. E aí eu fui agraciado ou não, e me colocando, agraciado sim, claro, mas me colocando à disposição ali de fazer outras atividades além de ser um estagiário. O que que eu fazia, né? Pagar conta, né? A secretária que ia tirar férias, falava, não, opa, eu tiro as férias dela, eu faço. Então, lançar a conta. Agregar valor. Precisa ir no contador, falou, deixa comigo. Então, assim, eu comecei a fazer isso muito cedo e eu falo não, várias pessoas, empreendedoras falam uma coisa, que é melhor você errar e aprender no negócio dos outros. Então, ali eu comecei e aí eu ia vendo alguma coisa e eu sugeria pro meu chefe, ele falava, não, isso dá pra colocar, isso não dá pra colocar em prática. E tudo que eu via que dava pra melhorar, eu anotava. Falava, pô, quando eu sair daqui, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou abrir um negócio, vai ser assim, assim, assado. Tá. Então, o meu contato com o empreendedorismo foi isso. Então, quando eu formei, eu já tinha uma cabeça de empresário, né? Eu não era só um arquiteto. Eu era uma empresa de uma pessoa só, claro. Ano passado, a gente chegou a ter quase 30 pessoas na equipe, né? Então, assim... Sensacional. Hoje a gente, enfim, continua nesse processo de crescimento Sim. também, mas... eu já tinha uma cabeça de empresário. E eu acho que isso foi o diferencial. Foi ter o contato ali, né? E buscar essa experiência, não só com o projeto em si, mas todas as questões que envolvem um negócio. Exato. Né? Entender ali os pilares, que tem que saber gerir, que você tem que ter um setor administrativo, que contratar é importante, que vender é muito importante, que não adianta você ter tudo organizadinho se você não tem cliente. Exato. Então, foi por aí. Essas habilidades empreendedoras são fundamentais e elas caminharam com você desde pequeno, muito da hora. Você vê que todas as experiências agregam também. Com né, certeza, Júnior? com certeza, com certeza. Boa. Então, mais uma vez, Júnior, eu vou dando um recado aqui para a turma, para quem está nos assistindo no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast ou no canal do Poder 360, deixa o episódio rolando aí. Mas para quem está nos vendo no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, a gente está indo para os comerciais, mas fiquem aí que a gente volta já já. Boa, Júnior. Relevantíssimo isso, essas experiências empreendedoras que você foi tendo. E eu acho que super valioso você contar, cara, qual que foi o maior desafio empreendedor que você enfrentou construindo a Júnior Andrade Arquitetura. Cara, o que foi o negócio que mais te desafiou na jornada como empreendedor, não como arquiteto? Cara, eu acho que foi logo depois de muita alegria de ter fechado o primeiro projeto internacional, foi a pandemia. A pandemia. Então, foi um negócio assim, que foi muito desafiador, né? Tá. Eu brinco que voltando de Dubai, a gente já cheguei ali no aeroporto, eu acho que foi um dos últimos voos a chegar aqui em São Paulo. Foi em março de 2020, então. Exatamente, eu fui no carnaval. Fui no carnaval. Entendi. Quando eu cheguei lá, aí eu ligava na televisão, o pau tava quebrando já, né? Eu falei, pô, será que isso aí é sensacionalismo? O que é isso? Eu falava pra Thiago, eu falei, cara, eu acho que o negócio é sério. E aí, depois que a gente chegou no aeroporto de Dubai, quando a gente chegou no aeroporto de Dubai, que a gente viu todo mundo de máscara e o pessoal com aquelas roupas brancas, eu falei, rapaz, isso aqui é sério, o negócio é sério. E aí eu cheguei no Brasil, já tava fechando tudo. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com o Nayana, que trabalha comigo até hoje, né? Quase você fica preso, né? Quase fiquei, né? E aí quando eu cheguei aqui, eu ligo pra Nay, a gente tinha esse projeto, muito feliz de ter fechado o palácio. Eu falo, Nay, temos caixa pra quanto tempo? Tá todo mundo vai ficar em casa, tá tudo fechando, né? Cliente ligando pra suspender. A gente tinha fechado também um projeto grande, um prédio aqui no Brasil. O cliente tinha acabado de assinar, eu tava viajando, falou, vamos suspender. Nossa. Vamos suspender o projeto. E eu ligo pra Nay e falo, Nay, temos caixa pra quanto tempo? Porque a gente não sabe se a gente vai receber o restante do dinheiro do palácio, tem um monte de contrato pendente, etc, etc. Ela fala, temos caixa pra 3 meses. E aí eu penso um pouquinho e falo, Nay, né? Liguei pra ela e falei assim, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse dinheiro que a gente não vai demitir ninguém. Eu vou impulsionar, vou fazer marketing no Instagram, a gente vai fechar mais projetos. Ela falou, você tá maluco, você vai falir a empresa. Eu falei, não tem problema, eu sei de onde eu vim. A gente começa tudo de novo se der errado. A gente começa tudo de novo. E aí, ela falou, por que isso? E eu tive uma sacada que foi o seguinte, Miguel, logo no começo da pandemia, começou a ter muita live, né? Live, né? E aí eu tive uma sacada que foi o seguinte, a pandemia tá colocando a gente em 2 situações aqui. A gente diante de 2 verdades. A primeira verdade que a pandemia colocou a gente, paradinho, sentado na nossa casa, é, posso morrer agora.
As pessoas não paravam pra pensar nisso, era todo mundo, e aí, Miguel, como tá? Correria. E aí, Júnior, como tá? Correria. Correria. Então, a pandemia tá colocando a gente pra pensar assim, pô, posso morrer em qualquer momento. E a segunda verdade que a pandemia nos mostrou é o seguinte, a casa é o nosso lugar mais importante. Passou a ser home office, passou a ser o lugar do exercício, a escola da criança, o lugar da festa. Então eu falei, pô, diante dessas duas realidades que as pessoas estão vendo a importância da vida e que a casa é o lugar mais importante, as pessoas vão investir na moradia. Porque quem tem recurso, ela não vai deixar pra depois. Vai esperar morrer, porra? E eu falei, as pessoas vão estar... E aí, a terceira sacada as pessoas estão em casa, estão com mais o celular na mão. Deixa eu aparecer pra eles. Onde tá a atenção delas. E aí, né, vamos anunciar, Nayana me falando que eu era maluco, né? E hoje eu olho assim, rapaz, se eu tivesse no lugar de Naya, eu ia falar a mesma coisa, que eu era maluco. E aí, a gente começou a anunciar e já acabando o caixa, a gente tava ali... Fechamos o showroom da Lamborghini também. Foi em 2020. Caramba. E aí eu já sabia cobrar, já vi que eu tinha cobrado barato, podia cobrar mais, etc, Caramba, etc. E aí o pessoal da Lamborghini entrou em contato e a gente fechou esse contrato em Doha. E de lá a gente foi pegando o boom da pandemia pro nosso setor, que foi muito bom. Então, assim, contando um pouco do momento mais desafiador, foi esse. Sim. Que foi super desafiador e vocês decidiram ali correr um risco de observar levar a diversidade como uma oportunidade para vocês crescerem. Claro. Pô, que bacana. Esse insight da casa é muito verdade. Eu nunca tinha parado para pensar sobre ele, Júnior. Que a casa é onde realmente a pandemia nos ensinou que lá é onde a gente faz tudo. Claro. A casa é o lugar mais importante da nossa vida e eu falo que a nossa construção das nossas principais memórias da nossa vida tá sempre na casa. Tá sempre. Você vai ver a casa da sua avó, você vai lembrar da casa da sua mãe. É verdade. Você vai ter várias memórias, a casa da sogra, né? Depois, quando tiver filhos, seus filhos vão ter as memórias na casa que você cresceu, pô. Então a casa é o lugar mais importante, né? Total. Então... Animal. Sensacional. Júnior, cara, uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer para os nossos convidados aqui, no finalzinho do nosso episódio já também. Onde você sonha em chegar com a J.R. Andrade Arquitetura no horizonte de tempo que você quiser estabelecer? Então, em 1, 2, 5 ou 10 anos. Vamos lá, vou falar o que já tá no papel, né? Legal, animal. Eu vou falar o que tá no papel e o que tá acontecendo. O que tá acontecendo começamos a abertura do projeto do escritório em Dubai, vai ser um escritório comercial para atender hoje os países que a gente tem lá, que a gente tem Emirados Árabes, né? Arábia Saudita, Oman, Catar e Kuwait. E Bahrein agora, são 6 países. Caramba, que da hora. Então, para atender essa região, é o próximo passo. Mercado americano, a gente está bastante forte em Miami, então a ideia é daqui 2 anos também, dentro de mais ou menos em 24 meses, ter um escritório lá, né? E esse é o nosso objetivo, né? Nos 2 anos aí. Claro que outros países a gente já está em negociação, que a ideia é entrar também no continente africano, né? Que falta ainda pra gente, é a Oceania. Então, a ideia mesmo é ter projeto em todos os continentes. Que da hora. Então sensacional. E aí, Júnior, deixa o recado aí pra turma. Nada melhor do que ouvir da sua voz do fundador da empresa. Quem quiser saber mais sobre a sua empresa, quer cotar um projeto com vocês e tal, onde que as pessoas vão? Vamos lá, vai lá no nosso Instagram, Arquiteto Júnior Andrade, né? Lá vai ter o link do site também, né? O link para entrar em contato, né? Estudantes também de arquitetura e engenharia também pode ter acesso às nossas mentorias, às nossas plataformas de curso que também temos, né? Fizemos uma imersão agora, inclusive, recentemente aqui em São Paulo, recebemos 13 escritórios do Brasil todo. Uma modalidade presencial. Isso, então, a gente vai fazer agora para 50 escritórios, são escritórios que já estão... Que são escritórios que já estão caminhando, né? Que já estão ali tendo um faturamento, né? Legal. E temos um programa também para quem está começando, mas esse aqui em São Paulo é mais para isso. Então, quem quiser me encontrar lá, Arquiteto Júnior Andrade, @Arquiteto Júnior Andrade, e lá já tem nosso site, é só entrar em contato pra gente tá se falando, beleza? Boa, espetáculo. Por último, Júnior, a gente sempre gosta de pedir também uma dica cultural pros nossos convidados. Tem um livro muito fácil que eu li agora, fácil que eu falo, que tem uma literatura gostosinha de ler, você lê tipo assim, um final de semana você mata, que é um livro simples, que o nome dele é Roube como Artista. Roube como artista. Ele tá muito falado. A gente começou o nosso podcast falando sobre criatividade. Eu quero indicar, porque tá muito fresco aqui na minha cabeça, indicar para empreendedores ler ele para roubarem como artista. Então tem histórias lá do Steve Jobs e etc. Tem muito de empreendedores. De como você monta um negócio e com várias ideias de outras pessoas, como você
no ponto de vista de como você cria algo único a partir de ideias que já existem. Que bacana. Né? Então, um exemplo do meu escritório. Ele é algo único, mas que não é uma coisa que já existia. Já existiu o escritório de arquitetura no Brasil. Simples. Eu só inovei com marketing, com outras coisas. Né? Esse é um livro bastante interessante para arquitetos, né, que nos escutam, que, pô, eu falo que o Brasil é um celeiro de boa arquitetura, né, então acho que tem que visitar Brasília, tem que visitar São Paulo, né, então tem que ir Rio de Janeiro, né, tem muita coisa, inclusive, não só a arquitetura moderna, mas a arquitetura clássica também, a gente pega inspiração em outras coisas, e é isso, né, eu sou apaixonado pelo Brasil, então não sou meio suspeito de falar do nosso território. É lógico, com certeza. Júnior, cara, Miguel, muito obrigado por ter aceitado esse convite, foi um prazer, eu aprendi demais, tenho certeza que quem está nos assistindo também. Legal, obrigado, Miguel, obrigado pelo convite, né, e pode sonhar, galera. É isso, vamos juntos, vamos juntos. Então, turma, para você que assistiu até aqui, muito obrigado, não se esqueça de, nesse vídeo, comentar o que você achou desse episódio, de curtir e de se inscrever no nosso canal. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras. Nosso canal do YouTube, no Pode Sonhar Podcast, em todos os streamings de áudio, no canal do YouTube do Poder 360 e no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Fechou? Vejo vocês na próxima. Tamo junto. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.